Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, sem saber em que horas vocês estão assistindo essa nossa videoaula. Mas nós estamos aqui mais uma vez para a gente trabalhar os nossos conteúdos de nono ano, né? Nós vamos dar continuidade aí ao Jânio Quadros, nós já estamos quase em setembro. A gente já está quase terminando a história do Brasil, né? Só falta a gente falar do Jânio Quadros, do João Goulart e da ditadura militar, e faltam aí sim alguns assuntos de história geral, né? Vamos ver até onde a gente vai com essas videoaulas, vamos ver se a gente vai voltar, se não vamos voltar esse ano, infelizmente, a gente vai ficar sabendo ainda isso nas próximas semanas, vamos ver, né, o que vai acontecer das nossas aulas presenciais, né, se vamos ou não vamos voltar, né. Se voltarmos, a gente vai dar conta do resto do nosso conteúdo e, é claro, rever o possível, né? Porque a gente já está quase no final do ano, já está quase em setembro. A nossa próxima videoaula vai ser justamente em setembro. Então, falta pouco, né, para o nosso final do ano. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Né? E dezembro a gente sabe que não é todo mês, tá? O mês todo, na verdade. É, então, muito pouco aí pra gente encerrar, né, o ano. A gente não sabe como vai ser esse ano letivo, aí esse encerramento nosso, o que vai acontecer, né? Mas a gente vai progredindo aí, tá, pessoal? Bom, pra quem tá seguindo direitinho o nosso cronograma aí, a nossa ordem das videoaulas, na última a gente falou do Jânio Quadros, começou a falar sobre ele, na verdade, né? Eu comentei um pouquinho sobre as características da, do crescimento da figura do Jânio Quadros, né? Da propaganda política genial que o Quadros trabalhou e que ele fez crescer durante sua campanha para a presidência, mas principalmente como ele conseguiu rapidamente galgar passos, né? Ou seja, como ele conseguiu rapidamente ganhar cargos que jamais imaginariam que ele ganharia, e com facilidade, inclusive, né? Especificamente a presidência da República. Ele fez uma carreira interessante em São Paulo, e ganhar São Paulo, né, ser prefeito de São Paulo já é bem interessante, principalmente pelo fato de que São Paulo já era naquela época o maior estado da União, já tinha uma população muito maior do que dos outros estados. A cidade de São Paulo, né, também já era muito maior do que todas as outras, né, ele foi prefeito. Então ganhar São Paulo já significa alguma coisa, muito sério, já é um bom começo, né, vamos dizer assim. Agora, de prefeito de São Paulo para presidente do Brasil, é um belo de um passo, né? Um passo bem grande. E nós tratamos na última aula, né, em que a gente falou sobre isso, de como a campanha política dele foi apoiada em jingles, né? Em slogans, as musiquinhas, né? Os jingles, em comícios, as festas lá que eu já comentei com vocês, já falei o que significam. E na vassoura, que era o grande elemento, né? O grande objeto ali que o Jânio Quadros trouxe para a política brasileira, né? Como se representasse que ele estivesse varrendo os corruptos, né? Ele vai varrer do Brasil os corruptos, né? A bandalheira, igual dizia a musiquinha dele, se alguém acabou procurando e tal, né? As musiquinhas do Jânio Quadros da campanha política, né? Que varre, varre, vassourinha, varre, bandalheira. O povo está cansado de sofrer dessa maneira, enfim. É bem interessante a musiquinha, né? Pra quem ouvir, entende exatamente que tipo de pessoa era Jânio Quadros, ou pelo menos começa a entender como que ele conseguiu subir tão rapidamente, apoia tudo nisso, tá, gente? E também, claro, no aspecto apolítico que ele tinha. O que quer dizer apolítico, né? Era o do contra, vamos dizer assim. Uma coisa que surgiu muito nos últimos anos do Brasil, né, inclusive, de um grupo de pessoas que, na verdade, não necessariamente se interessam por política, mas estão de saco cheio de tanta corrupção que tem acontecido no país, certo? Então eles elegem um salvador da pátria, vamos dizer assim, que também está de saco cheio para corrupção, embora é corrupto, né? Como nos dias de hoje, como o, o que aconteceu com o atual presidente, enfim.
O Jânio Quadros fez uma campanha muito próxima, muito nessa esfera, só que bem antes, né? 1961, 60 anos já, antes do atual presidente, ele já tinha feito isso, não vou dizer apelou, ele fez campanha para pessoas que estavam se sentindo assim, né, de anos e anos anteriores, de roubos, de corrupção e não sei o quê, e ele era diferente, né, ele era o apolítico, ele era contra toda essa corrupção, né, então ele ia salvar o povo e tal, né, enfim, que nem eu disse, muito parecido com a plataforma do atual presidente da República, né, apelando, vamos dizer assim, ou tentando trazer os apolíticos, pessoas que estão de saco cheio dos políticos, né? E se mostrando uma alternativa diferente, embora de diferente não tem nada. Bom, isso é assunto para outras conversas. O Jânio Quadros, então, né, foi eleito com uma votação maciça, histórica na época, tá? 48% dos votos, um número muito, muito grande para o período, e a maior votação da história do Brasil, né? Então ele foi, que nem eu comentei, um furacão, disparou assim e ganhou a eleição de uma forma muito tranquila, né? O Jânio, ele, ele foi importante também, foi importante não, ele conseguiu mostrar também como foi possível uma pessoa que, em teoria, né, não tinha grandes ambições, não necessariamente não tinha grandes ambições, mas não tinha grandes é, diferenças específicas, tá? Conseguiu se eleger para a presidência, né? Então, fala-se muito, né? O Jânio Quadros, ele tinha uma série de características esquisitas, né? Que mostravam que ele era uma pessoa estranha até, né? Para os padrões, né? Ele não era bonitão, né? Ele não era rico, nem pobre, certo? Ele não tinha diferencial algum nesse tipo de coisa, ele era muito brega, não se vestia bem, nada do tipo, ele era uma pessoa comum, né? E ele conseguiu usar isso pro lado dele, certo? Então eu sou que nem você, né? Eu uso chinelo, eu lavo quintal, não sei o quê. Então o pessoal, né? Os caras sou eu, né? Ele é meu espelho, né? Na presidência da República. E aí, né? Acabaram comprando a ideia do Jânio Quadros. Bom, isso foi um grande resumo, na verdade nem tão resumo, do que eu falei na aula passada, né? Eu falei bastante coisa, de novo, né? Jânio Quadros chega na presidência, e aí vamos entender o que foi Jânio Quadros na presidência da República. Jânio Quadros se mostrou uma pessoa conservadora e autoritária ao extremo quando ele chega lá. O Jânio Quadros, tudo bem, ele encabeçava, que nem eu falei também na videoaula passada, um sentimento anti-getulista, né? Ele era o oposto do Getúlio e tal, mas ainda assim ele se apoiava muito na população, no povo e nas ideias que ele tinha e volto sempre a lembrar desse ponto, na votação maciça que ele teve nas eleições. Isso dava para o Jânio Quadros a noção ou pelo menos ele achava que dava a importância a ele, né? Então, eu ganhei essa votação, o povo está comigo, né? Pelo menos metade do Brasil ele achava que estava com ele. O fato é que o Jânio Quadros, ele apostou 100%, né? Ele colocou todas as fichas dele nesse apoio que ele teve na vitória nas eleições. E falou: eu vou fazer o que eu quiser, eu tenho carta branca. O povo brasileiro vai me apoiar em tudo. E quando a gente vê a plataforma política dos 8 meses, né, mais ou menos, aí que o Jânio Quadros foi presidente do Brasil, é uma plataforma muito vagabunda, muito banal, certo? Principalmente se considerar que a gente está trabalhando com o presidente da República, né? E bem estranha, tá? O Jânio Quadros, que nem eu falei, por que 8 meses? Porque eu não sei necessariamente se foram 8 meses, o fato é que ele não completou o ano de 1961. Ele renunciou antes, tá? Então ele não completa um ano de presidência. Ele acaba caindo fora antes, né? Ele renuncia antes disso acontecer. Por quê? Então vamos lá, a plataforma política do Jânio Quadros assim que ele se torna presidente. Quais vão ser as coisas que mais chamaram a atenção que a gente pode falar do governo Quadros, né? Bom,
o que mais chama atenção são uma série de proibições que ele coloca é, em efeito no Brasil e que são, na verdade, um pacote de decisões banais e sem sentido. Como assim? Por exemplo, o Jânio Quadros ele vai proibir no Brasil as brigas de galo, né? A rinha de galo, que eram super, mas super populares. Beleza, mas briga de galo, né? Violência animal, beleza, ok, passa. Ele proibiu o lança-perfume, né? Que era muito, mas muito famoso, muito comum nas festas de carnaval. As pessoas usavam e não sei o quê, e nas marchinhas e tal. Então, proibiu, não pode mais. Ele proibiu. Agora vamos para as folclóricas, né? Ele proibiu o biquíni nas praias do Rio de Janeiro, tá? Então não podia, as mulheres não podiam mais usar biquíni. A mini saia não podia, não vai rolar mais. Tinha muito desfile de concurso de beleza no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo naquela época, mas agora, como a gente está falando especificamente do Brasil, ele proibiu os maiores cavalos nos desfiles de beleza, nesse concurso de beleza que aconteciam, de Miss e tal, essa coisa toda, que eram televisionados, ou nem todos televisionados, mas ele proibiu, não podia usar maior cavalo, o desfile de traje de banho não podia ser com maior. Então, também está proibido pelo Jânio Quadros esse tipo de coisa. Proibiu corrida de cavalo ao longo da semana. Então o Jânio Quadros também falou, não pode mais cavalo, só nos finais de semana você pode ter corrida de cavalo. Ao longo da semana, não vai rolar corrida de cavalo. Parece que é brincadeira, parece que é piada que um presidente da república se concentra em banalidades desse tipo, mas de fato, né? O Jânio Quadros ele chega ao assento da presidência e começa a fazer um pacote ultra conservador, né? Não pode usar biquíni na praia, não pode usar mini saia no dia a dia, não sei o quê, e o lança-perfume, que era muito comum. Então começou a mostrar que o lado conservador dele, né? O lado chucro até do Jânio Quadros, certo? Então. E não para por aí também não, viu, gente? Por exemplo, ele proibiu a participação de crianças de crianças e adolescentes de menores de 18 anos em programas de rádio e programas de TV. Então, menores de 18 anos não podiam aparecer na TV nem no rádio, tá? Vai entender. E também algumas outras decisões muito patéticas, né? Ou que o brasileiro não perdoou, por exemplo. O Jânio Quadros ele estava cansado, né? O Jânio Quadros não, né? Vamos dizer assim, ele teve uma ideia que pensava da seguinte forma, né? Como o Brasil era um país tropical, muito quente e tal, então e o brasileiro tinha que obrigatoriamente usar para o serviço, para onde quer que ele fosse trabalhar, o terno e a gravata e tal, não sei o que, né? Mas aí o Jânio pensou, não, um negócio muito quente aqui, a gente vive num país tropical, muito, né, muito quente, temperatura muito alta, né, não sei o quê. Então ele pensou, teve uma outra ideia, né? Ele criou um outro tipo de uniforme de trabalho que o brasileiro poderia usar, certo? Para ir no serviço, nas indústrias e tal, e não sei o quê. Só que ele era tão feio, né? E se assemelhava tanto a um pijama, né, de dormir, que o brasileiro, que é um povo que não dá mole para esse tipo de coisa, ele vai apelidar esse traje, esse uniforme que o Jânio criou e que parecia um pijama, ele começou a chamar ele de pijânio. Juntou as palavras, né? Então, a gente tem que usar o pijânio para ir trabalhar, certo? Que era o uniforme aí que o querido, já maestral Jânio Quadros acabou criando aí, né? Para o Brasil, que era um país justamente de clima tropical, muito quente, então, né, não vamos usar mais gravata, não vamos mais usar terno, vamos usar esse uniforme que o brasileiro achou que parecia com pijama, né, o famoso pijânio, tá? Espetacular. Bom, aí, claro, tem as decisões um pouquinho mais drásticas, um pouquinho mais importantes que acontecem no governo Jânio Quadros e que elas não vão marcar tanto porque não são folclóricas, né? Essas ficam aí
para as curiosidades, né, não sei o que e tal, mas ele também teve outras que abalaram a economia em determinados pontos. Ele vai partir para algumas decisões que vão ser muito mal vistas, impopulares até pela população. O, então, o objetivo do Jânio principal na política também remete aos dias atuais, né? Era o controle da economia, certo? Ou pelo menos tentar, de alguma maneira, fazer com que a economia crescesse de uma forma mirabolante, enfim, fazer a economia rodar, certo? De qualquer jeito, a qualquer custo, vamos até dizer dessa maneira, né? Então, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ao máximo controlar a inflação, né, que sempre é o grande problema para fazer com que a economia rode, né, que a economia esquente, certo? E também o endividamento estatal, certo? Então, ele vai fazer um pacote de medidas, uma série de decisões para se fixar nesses dois pontos, certo? O controle do aumento da inflação, né? Então, evitar que a inflação cada vez mais aumentasse, e o endividamento das empresas estatais, certo? Empresas estatais, aquelas justamente controladas pelo governo, né? E para isso, como que ele vai fazer para isso? Ele vai desvalorizar a moeda em quase 100%, então a gente vai ter uma desvalorização muito grande da moeda brasileira no período. E ele vai cortar os investimentos, né? Ele vai cortar os investimentos no trigo e no petróleo, tá? O que vai causar um aumento drástico e grave, um aumento muito alto no preço desses dois produtos, principalmente. Então, o trigo nem precisa falar com relação ao pão, e o petróleo, muito importante para o transporte, para o carro, né, para a gasolina e tal, enfim. Medidas drásticas de tentativa de austeridade econômica, né, que é como a gente chama esse tipo de decisão, para tentar evitar que a inflação galopante tome conta do país e tal. Elas foram muito impopulares com a maior parte dos brasileiros, mas talvez as decisões mais impopulares do Jânio, elas tenham vindo com relação à ideia que ele teve de condecorar algumas pessoas, por coisas que eles conseguiram atingir, por objetivos atingidos, por excelência, vamos dizer assim, ou pela importância que eles tiveram no mundo, né? E nesse momento, ele escolheu personalidades muito curiosas para o período em que se vivia, né? Que era justamente a Guerra Fria, o Brasil afiliado totalmente na linha americana, certo? Então, quais foram essas pessoas, né? Dou duas que são os grandes exemplos. Uma delas, o Yuri Gagarin, um astronauta russo, foi o primeiro homem a ir para o espaço. Começou mal, porque era um russo e o Brasil estava afiliado aos Estados Unidos, mas esse também não foi o que mais chamou atenção. O grande problema do Jânio Quadros foi quando ele quis condecorar no Brasil, e condecorou de fato, tá? Se vocês procurarem a imagem desses dois personagens, vocês vão achar várias fotos dos dois juntos, quando o Jânio convidou o Brasil, esse personagem a vir pra cá, e deu a medalha do Cruzeiro do Sul pra ele, que é a maior honraria que tem no Brasil, que era o Che Guevara. Quem era o Che Guevara? O Che Guevara foi um dos grandes líderes da Revolução Cubana, né? Uma revolução socialista e que brigou com os Estados Unidos, assim, de uma forma direta, certo? Entre Cuba e Estados Unidos, que empossou Fidel Castro em Cuba e etc. E transformou Cuba, que durante muitos e muitos anos foi quase uma possessão americana, né? Uma ilha quase americana ali, de domínio total, influência americana, numa ilha independente e com grande afiliação à União Soviética da época, tá? E esse foi o passo em falso que o Jânio Quadros deu, tá? O maior deles, eu diria. Porque quando isso aconteceu, né, quando ele chama quando chama o Che Guevara para o Brasil, quando o Jânio chama o Che Guevara para o Brasil para dar a medalha para ele, a coisa fica muito feia pro lado dele. Porque os militares vão cair matando, certo? Os militares todos afiliados e todos
muito de acordo com as ideias americanas e também os partidos de oposição, como a UDN. O UDN era o maior partido de oposição da época. Entre os quadros, entre as figuras importantes da UDN estava, por exemplo, aquele jornalista chamado Carlos Lacerda, que eu comentei com vocês algumas aulas atrás, que era o grande opositor também do Getúlio Vargas, né? E eles começaram uma grande, mas uma grandíssima oposição ao Jânio, certo? Uma oposição ferrenha ao governo Jânio Quadros, após esse capítulo aí da história em que ele condecorou o Che Guevara. E o Jânio falou o seguinte: quer saber? Eu tô de saco cheio. Não tô de saco cheio da presidência, eu tô de saco cheio dessa pressão em cima de mim, né? Então ele pensou o seguinte: eu vou me dar um autogolpe. Como assim se dar um autogolpe? Ele, novamente se apoiando naquilo que eu citei várias vezes para vocês, na grande votação que ele teve, no número expressivo de votos que nunca foram atingidos por nenhum outro presidente na história do Brasil, ele pensou o seguinte: eu vou renunciar, ou seja, eu vou abandonar o cargo da presidência, e aí o povo vai querer que eu volte. O povo vai brigar por mim nas ruas, e quando eu voltar, eu vou poder fazer as coisas do jeito que eu quero, né? Pensou assim o Jânio Quadros, certo? Tudo apoiado naquela ideia de que o pessoal que votou nele ia todo pra rua para brigar com ele após aqueles 8 meses ali, 6, 8 meses de decisões equivocadas, estranhas, folclóricas, banais, e Che Guevara e tal, e muita gente buzinando contra ele. E ele apostou todas as fichas: eu renuncio e vão fazer que nem tentaram fazer com o Vargas, vão me colocar de volta, né? O problema é que ninguém ligou pro Jânio Quadros. Ele renunciou e acabou por aí a história do Jânio Quadros na presidência do Brasil. Ponto. É muito estranho, mas assim como chegou, ele foi, tá? Ele renunciou e o povo não estava nem aí. Aceitaram a renúncia dele, tá? Tanto o Congresso quanto a população não foi para as ruas, não brigou pelo Jânio, nada disso aconteceu. E aí abriu caminho para um problemão na história do Brasil. Porque o vice-presidente do Jânio Quadros era o João Goulart. E a gente já falou muito do João Goulart nas nossas videoaulas, né? O João Goulart foi o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas lá atrás, né? Que fez aquela decisão de aumentar o salário mínimo das pessoas em 100%, né? Junto com o Getúlio. Também foi vice-presidente do Brasil na época do Juscelino Kubitschek e era vice-presidente do Jânio Quadros. Nessa época você votava no presidente e no vice, tá? Então, por exemplo, não existia que nem é hoje, você votar no presidente e você leva de brinde o vice, né? Não é bem assim. Naquela época você tinha 2 nomes: eu voto nesse para presidente e nesse para vice. Então, o Jânio Quadros ganhou a eleição para vice-presidente do Brasil. Desculpa, o João Goulart, perdão, o João Goulart tinha ganhado a eleição para vice-presidente no mesmo ano que o Jânio tinha ganhado para presidente, né? Então, a gente tinha o nosso presidente, Jânio Quadros, e o nosso vice, João Goulart. O que já, que nem eu disse, esse tinha uma história, uma carreira política, já tinha sido vice-presidente antes, foi ministro do Trabalho na época de Getúlio, mas ele representava uma esquerdaça, né? Ou pelo menos se via o João Goulart como um grande símbolo da esquerda, do aspecto socialista até, né? Do aspecto, enfim, né, do lado total do trabalhador e não sei o que, dos sindicatos e das greves e pá e tal. Então, a gente tem aí um grande problema, né? Um Brasil totalmente alinhado com os interesses dos Estados Unidos e o presidente do Brasil que tem que assumir, né? Porque o Jânio Quadros caiu fora, agora o vice tem que assumir, o João Goulart, que é todo alinhado, não vou dizer aos interesses da União Soviética, porque não era bem isso, mas que é radicalmente contra o que os Estados Unidos, na verdade, representavam, certo? Ou pelo menos, se não se mostrava totalmente dessa forma publicamente, o João Goulart, ele tinha ideais desses, né? Ele era um cara de esquerda. Ponto. E isso se sabia. Então ele ia transformar o Brasil num sistema socialista, num sistema comunista? Não. Isso dificilmente ou com certeza não aconteceria. Porém, ele representava uma ameaça no momento em que o Brasil, em que o mundo vive na paranoia, né? Então, ou você está do meu lado ou você está com o meu inimigo. Então, você tem que deixar bem claro: eu estou com você.
certo? Porque senão a gente vai achar que você está com, né, nosso grande inimigo, que no caso era Estados Unidos e União Soviética, ponto. Não tem meio termo, não, vamos ficar aqui neutro, não existe isso nessa época. É um lado ou outro, acabou. Você vai estar aqui com a gente, se você não estava, vou considerar você contra a gente, tá? Bom, e onde estava João Goulart quando da época da renúncia de Jânio Quadros? É porque foi inesperado, tá, gente? O Jânio Quadros, ele pega todo mundo de surpresa, o Brasil inteiro de surpresa quando ele renuncia. O João Goulart não estava nem no Brasil quando o Jânio ele renuncia, ele estava na China, que já era um outro grande problema, né? A China não é um país qualquer, certo? A China era um país comunista, que tinha alguns anos antes feito a sua revolução comunista, 20, 30 anos antes tinha feito sua revolução comunista, era um país alinhado à União Soviética. E o nosso vice-presidente, que deveria assumir a presidência, estava lá quando ele tinha que assumir a presidência do Brasil. Então começou um movimento muito liderado pelos militares naquele período de falar: não vamos deixar João Goulart assumir o governo, né? O Jango, né? Igual ele começou a ser conhecido aqui pelo apelido João Goulart Jango. Então não, que não vai entrar, não vai ficar lá na China mesmo e acabou essa história aí. E não vai deixar o João Goulart assumir a presidência. Porém, devido a uma série de manifestações e alguns outros lados do exército que não tinham tanta certeza assim dessa decisão que estava sendo tomada por algumas camadas dos militares, houve-se um acordo, vamos dizer assim, um grande acordo nacional, para que o João Goulart voltasse e assumisse a presidência do Brasil, mas aí sim no sistema parlamentarista, certo? O sistema parlamentarista, que vocês já deveriam lembrar do ano passado, né? De um parlamento que decide as coisas tudo juntas, através de um primeiro-ministro, não sei o quê. Um parlamentarismo presidencialista, né? Ou seja, um parlamentarismo que tem um presidente, é praticamente fazer com que o presidente se torne a rainha ou o rei do Brasil, certo? Ah, mas não é rei, então é pior ainda, certo? Porque quem vai tomar todas as decisões vai ser o parlamento, né? E o presidente vai ser uma figura emblemática, simbólica, tá? Como se fosse um rei na Inglaterra, no caso, uma rainha na Inglaterra, coisa do tipo. Limitava demais os poderes do presidente, transformar o Brasil num parlamentarismo. Foi exatamente esse o acordo que foi feito. Se o João Goulart quer voltar e se tornar presidente do Brasil, então a gente vai transformar o Brasil num regime, num sistema parlamentar. E aí a gente aceita a volta do João Goulart para se tornar presidente. E aí, perfeito. Isso foi feito, o João Goulart volta para o Brasil e assume a presidência. Só que agora com poderes completamente limitados. Tá? Absurdamente limitados. Não pode fazer o que quiser, não pode colocar muitos projetos, não tem muito para onde correr aí o João Goulart, né? E era justamente o que se precisava para deixar ele ser presidente. Vamos limitar os poderes desse cara. Só que o João, não pensem que o João Goulart ele era um cara sem recursos, né? Ele era um cara que conseguia mobilização da população, sim, principalmente de alguns setores específicos da população, né? Já pelo seu histórico ali político, de luta pelo trabalhador, de briga pelos interesses dos sindicatos e não sei o quê, dos direitos trabalhistas e tal, de salário, não sei o quê. Ele sempre que tentava passar algo ou tentava que alguma ideia dele fosse aceita, vamos dizer assim, pelo Congresso e coisa do tipo, ele mobilizava as camadas populares pro lado dele. Então vamos fazer greve, né? Então todo mundo que apoiava o Jango Goulart, sempre que o Jango tinha algo que colocava um projeto que era barrado pelo Congresso e ninguém ouvia ele mobilizava não a população, mas camadas dessa população que apoiavam ele, que nesse caso são os trabalhadores, principalmente os sindicatos, para fazer uma mobilização, greve no caso, né? E dessa forma ele tentar passar os projetos que ele podia, por exemplo, do 13º salário que ele vai passar, certo? Que talvez foi o mais emblemático dos projetos que ele vai tentar né, propor, certo? Da mesma forma, medidas impopulares também, certo? Então sempre que ele via coisas estranhas acontecendo, não estranhas, mas medidas que não eram, que ele sabia que a população ia reagir de forma negativa, ele jogava com isso, tá? Então, vão tomar uma decisão impopular, eu vou mobilizar a população para brigar, para reverter isso daí,
certo? Então ele fazia esse jogo, né? Principalmente com um grupo que apoiava ele, que eram os trabalhadores, os sindicalistas e não sei o quê, a esquerda especificamente, né? E, e brigava com o governo dessa forma, para tentar, né, vamos dizer assim, até equiparar os poderes aí nesse caso, mas ele teve que usar do trabalhador, ele teve que usar do, do apoio das camadas sociais aí que estavam do seu lado, certo? Não eram todos, tá? Isso é bem importante deixar claro, né? Porque o medo do socialismo, né? E existia muita pressão no Brasil nesse sentido de que o socialismo é um horror, de que o comunismo é um absurdo, nossa senhora, o mundo vai acabar, o Brasil vai ser invadido pelos Estados Unidos, o que vai acontecer com a gente e tal. Então esse medo era muito grande na maior parte da população, tá? Claro que o Jango tinha os seus apoiadores, que eram os trabalhadores, a camada da esquerda e tal, mas o medo era muito grande também, né? Então tinham apoiadores e tinham pessoas contrárias ao governo Jango, certo? E todas elas se manifestando, se movimentando. Até que em 1963, né? Então o Jango assumiu em 1961, né? 2 anos de governo parlamentar, aí, parlamentarismo, e em 63 houve um plebiscito, uma consulta à população, né? Para saber se eles queriam continuar com o parlamentarismo ou voltar ao presidencialismo, certo? E daí dando novamente poderes para o Jango. E ganhou com 80% do presidencialismo. Então o Jango reassumiu esses poderes, né? Então agora o Jango retomou boa parte dos poderes que tinha perdido quando era um sistema parlamentar. Porém, aí o bicho pega, tá? Porque quando ele retoma, ele vai começar a tirar da gaveta todos os projetos que ele tinha, né? Então, a reforma agrária, e não sei o que, e pá, e tal, direitos trabalhistas, e né, trabalhador, e sindicato, e não sei o que, e cada vez mais vai aumentando os problemas dele com a direita, os problemas dele com os opositores, com os militares, principalmente, e meu Deus, os Estados Unidos vai ficar bravo, a gente tá virando socialista, e nada a ver, e ninguém entendendo nada. É nessa confusão toda que vão começar as manifestações contra o João Goulart no Brasil. E mais, não eram só manifestações contra o João Goulart, mas eram manifestações a favor de até uma ditadura tomar o Brasil, certo? Como, por exemplo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá? Que foi talvez o maior movimento dessa época, apoiando, acreditem ou não, uma ditadura militar, inclusive a saída do Jango e a tomada de poder, para que o Brasil não caísse nesse absurdo que era o socialismo, né? Então a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que era um movimento muito religioso e tal na época, não sei o que, não só religioso, mas as pessoas foram para as ruas brigando por, acreditem ou não, brigando pela ditadura, tá? A favor da ditadura, certo? A favor da censura, a favor de não escolher mais as coisas. A gente vai tratar mais sobre isso, mas esse é um assunto muito mais longo, que é o início da ditadura militar, que é a nossa próxima videoaula, tá bom? Então por hoje chega, mas tem muita coisa pra gente falar sobre ditadura militar, até pelos atuais momentos que a gente passa, né? Valeu, galera. Falou.